Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 7 e verso 11 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. Vamos meditar numa palavra de Deus aqui, e ainda estarei fazendo o apelo, e estarei também ainda orando, por todos os irmãos. A gente já fez a nossa oração do propósito aqui nesta noite, O presbítero irmão Fábio conduziu muito na direção de Deus aqui, mas ainda, antes de terminar o culto, nós faremos mais uma oração aqui com os irmãos, para afirmar tudo aquilo que Deus já tem feito aqui nesta noite. Os irmãos encontraram, confirme dizendo um amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Fale comigo, grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Eu quero que você repita comigo, grande multidão da cidade. Vamos lá? Grande multidão da cidade. Verso 13. E vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Repita comigo, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, a gente vem aí de uma maratona de 6 cultos de sábado para cá, 6 cultos, mais alguns ensaios, algumas visitas, e a voz da gente vai sofrendo, vai sofrendo, a gente vai perdendo a voz, também já não é mais aquele gurizão, as cordas vocais aí vão ficando sofridas, mas a gente vai dividindo o culto com os companheiros aí, e vai pregando, e os irmãos vão dirigindo o culto, vão guiando, e Deus vai dando graça. Meus amados irmãos, eu li esse texto nessa noite para meditar uma palavra que Deus colocou ainda nessa tarde no meu coração sobre esse ocorrido, esse ocorrido que é registrado por Lucas. Eu, quando vou pregar, e a passagem contém nos 3 evangelhos, e quando a passagem é de cura, eu gosto de ler Lucas, a passagem ou é de cura ou é de algum milagre de ressurreição, porque Lucas era um entendido da época, a profissão desse São Lucas que escreveu esse livro, ele era médico. Então quer dizer, você ouviu um relato de uma cura ou de alguém que ressuscitou, de um discípulo, já era importante, porque ele estava relatando aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele vivenciou. Mas Lucas, além de ter acompanhado muitos milagres, embora ele não tenha sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ele ter visto muitos relatos, ele poderia comprovar a veracidade através da sua profissão. Então, quando você lê um texto da Bíblia que fala de um milagre, de uma cura, o teu coração já fica alegre. E quando é relatado por um médico, ainda fica mais forte o mistério, porque o médico jamais se enganaria. Lucas jamais escreveria que esse menino estava morto se o menino não estivesse. Ele sendo um médico, sendo um doutor,
sendo alguém que tinha uma especialidade na área secular, como nós costumamos dizer, ele jamais escreveria alguma coisa que fosse para comprometer a sua profissão. E nesse texto é interessante que Lucas começa a narrar. E Lucas, o que eu também gosto desse escritor, é que ele era um escritor muito detalhista nas suas palavras. Você vai ver que Lucas, ele usava detalhes que muitos outros, discípulos que escreveram, outros escritores aqui, até mesmo os apóstolos, não usaram. Você vai ver que ele relata esse milagre de Jesus, e é interessante, irmãos, que esse milagre foi o primeiro milagre de ressurreição que Jesus operou. Antes da ressurreição desse menino, não havia acontecido nenhum milagre ainda. Jesus não havia ressuscitado nenhum morto. Ele havia curado pessoas que estavam quase mortas. Até você vai ver que o milagre que antecede a esse que Lucas registra é a cura do filho de um centurião, que estava muito mal, estava quase morto, mas ainda não havia morrido de fato, não havia estado sendo conduzido ao cemitério para ser sepultado. Então aqui acontece algo inédito, que até então Jesus não havia feito naquela época. Meus amados irmãos, segundo aqui os historiadores, um fúnebre nessa época, claro que dependia muito da cultura, tinha a cultura judaica, a cultura romana, mas se entende que, do modo geral, o fúnebre aqui durava em torno de 4 dias. Por quê? Porque até o 3º dia, dentro dessa cultura antiga, o defunto poderia ressuscitar, o morto poderia reviver. Até o 3º. Então eles nunca enterravam alguém antes do 3º dia, porque eles pensavam, se nós sepultar alguém no 3º dia, podemos sepultar alguém que ainda está vivo ou pode ressuscitar. É por isso que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele vai em qual dia? No 4º dia. Por quê? Porque se Jesus fosse no 3º e ressuscitasse, vamos dizer, não, mas isso é normal, pode acontecer alguém ressuscitar no 3º. Então Jesus espera passar os 3 dias e vai no 4º, quando nenhuma cultura poderia dizer que alguém ressuscitaria no 4º dia. E aqui você vai ver que a gente entende que nessa cultura, esse menino já estava sendo velado há pelo menos 3 dias. Aí olha só o que eu acho interessante, irmãos. Jesus não veio no 1º, Jesus não veio no 2º, Jesus não veio no 3º, Jesus chega aqui no 4º dia. Quando esse menino está já, olha o detalhe que Lucas diz que, olha só, Jesus estava chegando na cidade e o cortejo fúnebre estava saindo, quer dizer, eles se encontraram mais ou menos no portão da cidade, chamada Naim. Quer dizer, em alguns metros depois desse portão, o cemitério, a tumba já estava aberta, já tinham cavado tudo ali, e eles chegariam depois de alguns passos desse portão e colocariam aquele menino, sepultariam. Aí Jesus não veio no 1º, não veio no 2º, não veio no 3º, e quando aquele menino aquela mãe está a alguns metros de sepultar o seu filho, aí Jesus chega. Sabe que o meu coração palpita para compartilhar com você aqui nessa noite? E eu tenho certeza que essa palavra tem um endereço certo aqui nessa noite. Talvez Jesus não veio no 1º dia da tua prova, no 1º ano. Talvez Jesus não chegou no 2º dia, no 2º ano, no 3º. Talvez você pode dizer, pastor, mesmo, está quase sendo sepultado, não dá mais, eu não suporto. Mas nesse 4º dia Jesus chega, nessa noite, nessa campanha, nessa quinta-feira ele chega, porque Jesus ele chega na hora certa, meu irmão. Oh glória, aleluia. Aí eu frisei bem, irmãos, que aquela mulher, eu pedi para você repetir que com ela ia uma grande multidão, uma multidão que acompanhava. E quando a Bíblia fala multidão, irmãos, é multidão mesmo. A Bíblia não pega lá 20, 30 pessoas e diz que é multidão. Segundo os historiadores aqui, quando a Bíblia diz que a multidão é de 600 pessoas para cima.
de 1000 pessoas para cima. Quando a Bíblia usa a expressão multidão, é porque é multidões mesmo. Não é igual hoje a gente diz, ó, nossa, tinha uma multidão, mas era 100, 200, 30, 50 ou 500. A Bíblia, quando diz que multidão, era multidão mesmo. Segundo alguns historiadores, são enfáticos em dizer que quando usa a expressão multidão, é acima de 1000. Aí você veja bem, uma multidão acompanhando aquela mulher. Primeiro, viúva. O marido já tinha ido. Uma viúva nessa época, irmãos, era triste. Hoje as viúvas aí tem até para emprestar para a gente se duvidar, né? A irmã Nina que diga aí. Já foi 2 vezes para Israel e já fez uns 5 cruzeiros aí. Já cruzou do norte a sul. Mas nessa época da Bíblia não era. Peguei no pé da irmã Nina hoje, mas eu amo ela. E nessa época da Bíblia que a viúva era sinônimo de ser paupérrimo. Negócio que era chamar de pobre uma viúva nesse tempo aqui era elogio para elas. Porque quando o marido morria, se tinha alguma posse, o governo da época pegava. Se não tinha nada, a dívida passava para a mulher. E no caso dessa mulher, a esperança dela era o filho. O marido já tinha ido, herança não sobrou. Aí de repente ela olha para o menino de 14, 15 anos, o texto não fala, mas usa a expressão jovem, a gente entende jovem, né, dentro da cultura judaica que a Bíblia foi escrita, eles não consideravam jovem com menos de 17, 18 anos. Era inclusive o terceiro estágio dos talmidins, que a gente conhece os 3 estágios dos talmidins, dos discípulos, né? O primeiro ia de até 6 anos, o segundo de 6 a 14, e o terceiro estágio que era de 14 para cima. Então, a Bíblia diz que era um jovem, um moço, e aquela mulher deposita agora a confiança no filho. O marido já tinha o deixado, Cristo já tinha levado. Aí de repente a esperança dela está. Aí de repente ela anuncia na pequena cidade de Naim, num vilarejo, algo muito pequeno. Naim até hoje existe, e algo muito pequeno, e correu uma notícia. Sabe aquela viúva lá? A Bíblia não fala o nome dela, e por causa dessa cultura aí que também tem de pano de fundo da Bíblia, aí muitas mulheres não têm o seu nome mencionado na palavra. Sabe aquela viúva lá, fulana de tal? Aquela que perdeu o marido há um tempo atrás, aí sim, sabemos. Agora a esperança dela também foi. O filho dela também partiu. E eu acredito que aquilo comoveu aquela aldeia, aquela pequena cidade, aquele bairro lá. Daí ficava aí a 20, 40 quilômetros de Jerusalém, de Samaria. Não era muito distante, máximo 40 quilômetros aí mais ao sul. Sabe aquela mulher lá de Naim, que lá o filho foi agora. Eu acredito que alguns pensaram, coitado dessa mulher. O marido foi, vamos lá chorar. Vamos lá chorar, vamos acompanhar, vamos dar uma força para ela. Irmãos, tudo que a multidão podia fazer por ela, estava fazendo. Andar junto, irmão Fábio, caminhar, dar uma palavra de força, dar uma palavra de esperança. Não, olha, vai dar certo. A multidão acompanhava. A multidão estava fazendo o que ela podia fazer. Mas de repente, irmãos, essa multidão que está carregando um sonho de uma mulher, de repente essa multidão que está carregando a esperança de uma mulher, de repente essa multidão que está carregando a morte, o defunto, se encontra com uma segunda multidão. Só que essa outra multidão, irmãos, já não era a multidão da tristeza, da angústia, da morte, do sepultamento, do velório. Essa outra multidão estava o dono da vida. Aí encontra-se 2 multidões, irmãos. Uma multidão chorando, lamentando, pranteando, levando a morte. Uma segunda multidão estava o dono da vida, estava a alegria, estava aquele que vence a morte. Aleluia, deixa eu te dizer algo, eu não sei em que multidão que você está aqui nessa noite.
Eu não sei se faz essa parte dessa multidão que chora, que lamenta, que está caminhando para sepultar a tua última esperança, ou se você está na multidão de Jesus, naquela que tem milagre, que é o dono da vida. Eu não sei que multidão que você está, mas deixa eu te dizer algo: essas multidões se encontram aqui nesta noite, e não importa em qual delas você está, a multidão da vida vai se sobressair aqui nessa noite. Aleluia. Oh glória, aleluia. Se você entrou aqui na multidão dos que choram, a multidão de Jesus, a multidão da vida está aqui nessa noite. Aí quando há um encontro dessas duas multidões, olha que coisa linda, Jesus olha para aquela mulher viúva e Jesus fala para ela: não chores. Ai, irmãos, quantos momentos da nossa vida, né? Que pessoas já chegaram e disseram: não chore, não chore, mas não pode te oferecer nada. Quantas vezes eu mesmo passando em dificuldade, alguém chegava: não chora, pastor, não chora, amigo, mas ficava só nessas palavras. Mas de repente, quantas pessoas dessa multidão que acompanhava essa viúva talvez chegou e disse para ela: não chore, mas não podia fazer nada por ela. Quantas vezes alguém às vezes bate nas tuas costas: ó, vai dar certo, mas não pode fazer nada por você. Aleluia. Mas de repente Jesus chega e diz para ela: não chores. Ah, irmãos, e Jesus tem essa autoridade para dizer: não chore. Sabe por quê? Porque não importa o motivo do choro, Ele consegue transformar esse choro em alegria. Não importa a situação do problema, Ele é maior do que o problema. Não importa a angústia, Ele é maior do que a angústia. Não importa a perda, Ele é maior do que essa perda. Aleluia. Jesus chega e ali em Naim, eu acredito que Jesus não era tão conhecido ainda nesse período aqui. Talvez alguém disse: esse aí, quem é esse aí? Quem é esse aí para estar dizendo não chores? Quem é ele? Né? Talvez algum coração palpitou: quanta gente já diz não chore, agora vem esse aí, e está dizendo não chores. Mas aí de repente Jesus evidencia com autoridade. Ele toca no esquife, ele toca ali no caixão, e aquele defunto aí ele diz para aquele defunto que está sobre aquele esquife, que está sobre aquele caixão, ele diz assim: jovem, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que o menino naquele momento sentou-se e começou a falar, e Jesus toca naquele menino e entrega aquele menino à sua mãe. Aleluia, aleluia. Eu tenho algo do céu para compartilhar. Levante a tua mão assim, levante a tua mão. Deus palpita no meu coração aqui nessa noite. Deus brada no meu coração. Muitas pessoas já disseram para você: não chore. Muitas pessoas já disseram para você: não se preocupe. Muitas pessoas já disseram para você: por que você está perdendo noites de sonos? Muitas pessoas estão dizendo: olha, não precisa se preocupar, mas a situação não muda, a situação é a mesma sempre. Mas Jesus está dizendo para você aqui nesta noite: não chores, não se preocupe, mas a situação não vai continuar como está, a situação vai mudar aqui nesta noite, porque Ele tem autoridade para falar isso. Ele tem autoridade para dizer: não chores. Aleluia. Aleluia. Ele disse para aquele defunto: levanta. E naquele momento, aquela morte que habitava naquele moço, aquela morte que habitava naquele momento, a morte teve que sair, a morte teve que bater em retirada naquele momento. A morte não pôde nem questionar, porque jamais a morte questionaria o dono da vida. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer algo do céu aqui nessa noite. O momento que Jesus chega e diz: levanta,
vai levantar. No momento que ele chega e diz: a porta vai abrir, a porta vai abrir. No momento que ele diz: essa enfermidade está curada, a enfermidade está curada. Quando ele diz: o problema está resolvido, o problema está resolvido, porque o nosso Jesus é maior do que qualquer problema que possa nos cercar. Aleluia, aleluia. E veja só que coisa linda, aquela multidão agora que carregava o defunto, era uma multidão que chorava. Olha só, era uma multidão que se compadecia, era uma multidão que estava triste, era uma multidão que estava angustiada. Olha o que o verso 16 diz que se apoderou o temor, e agora eles começaram a glorificar a Deus. Olha só, irmãos, foi questão de milésimos de segundos, questão de segundos, foi só a questão de, olha quantas palavras Jesus disse: eu te digo, levanta-te. 2 palavras e mais alguns artigos ali, de ligação. Olha só, eu te digo, levanta-te. 2 palavras com mais alguns artigos ali. Eu não sei quanto tempo a gente leva para falar 2 palavras. Eu falo bem, 2 palavras eu falo rápido, porque eu falo bastante, Talvez Jesus esteja até mais calmo, Olha só, a ti eu te digo, levanta-te. Questão de segundos, aquela mesma multidão que chorava, aquela mesma multidão que lamentava, aquela mãe angustiada, já no 4º dia talvez, em questão de segundos a situação dela é mudada. O choro saiu, o choro foi arrancado, e o que tomou conta foi o temor e a glorificação a Deus. Meus amados irmãos, às vezes a gente fica dizendo: não dá, vai demorar, essa cicatriz, essa ferida para cicatrizar vai demorar, não, mas para esse problema se resolver vai demorar, não, mas eu não sei quantos anos vai levar. Meu irmão, deixa eu te dizer, quando Jesus chega, a questão é rápida, é fração de segundo, em 2 palavras ele resolve tudo, num momento ele resolve toda a situação adversa. Você vê que a mesma multidão que chorava, a mesma multidão que lamentava, numa fração de segundos, começou a glorificar a Deus. E ele dizia: olha, um grande profeta se levantou entre o povo. Irmãos, às vezes eu fico pensando: Deus, e sabe que às vezes vem assim, sabe, Deus, tu não precisa mais fazer nada por nós, tu já fez lá na cruz do Calvário. Aí Deus coloca um sentimento no coração: não, mas eu preciso operar milagre para evidenciar o meu poder, eu preciso operar milagre para que o povo tenha temor, para que o povo me glorifique. Meus amados irmãos, sabe porque eu tenho certeza que esta igreja, a igreja de Cristo, jamais acabará na face da terra. Pode os infernos se levantar contra a igreja de Cristo, não se acaba. Sabe por quê? Porque Cristo continua operando milagre. Enquanto há milagre, enquanto há milagre, enquanto há cura, enquanto há ressurreição, o temor de Deus vai tomando conta do coração do povo, e o povo vai glorificando, vai adorando, e o nome do Senhor é exaltado. Eu te convido para você estar em pé aqui nessa noite. Aleluia. Eu te convido a estar em pé aqui nessa noite. Talvez você chegou nessa multidão achando que estava tudo acabado. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: pastor, a minha última esperança era este culto. E eu quero dizer que a multidão de Jesus passa aqui nessa noite. Aleluia. Eu sinto uma presença tão gloriosa de Deus aqui nesta noite. Eu sinto que Jesus marcou esse encontro com pessoas que chegaram aqui, pessoas que chegaram dizendo: não dá mais, é o limite, é o fim. A alguns metros eu vou sepultar os meus sonhos, daqui a alguns metros eu vou sepultar a minha esperança. Aí de repente você chegou aqui e se encontrou com esse Jesus maravilhoso, e Ele está dizendo: os teus sonhos não serão sepultados, a tua esperança não será sepultada, porque Jesus está na casa nesta noite. Eu quero que você feche os teus olhos, eu quero orar com você, mas antes de eu orar, eu gostaria de fazer o convite aqui nesta noite. Se tem alguma pessoa que entrou nessa multidão dos que estão carregando defuntos,
Eu quero fazer um apelo. Talvez você entrou nessa multidão que está carregando os sonhos para ser enterrado. Talvez você chegou aqui na multidão desta mulher viúva de Naim, mas você quer dizer: pastor, eu não quero sepultar o meu sonho, eu não quero sepultar a minha esperança, não, eu preciso que haja vida, eu quero mudar de lado, eu quero passar para a multidão de Jesus. Talvez você já andou nessa multidão de Jesus, mas hoje você está na multidão da viúva de Naim. Eu quero te convidar, se você deseja retornar a essa multidão novamente. Eu quero fazer o convite, se nós temos alguém aqui nessa noite que deseja reconciliar ou deseja aceitar Jesus novamente como seu único e suficiente Salvador. Se nós temos alguém, eu queria que você fizesse um sinal. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Aleluia. Se temos alguém que deseja entregar a vida a Cristo, a tomar uma decisão novamente e dizer: eu quero andar com essa multidão, com a multidão de Jesus, eu não quero mais andar dessa multidão do sepultamento, do choro, não, eu quero andar com a multidão do dono da vida, o dono da alegria. Aleluia. Nós temos alguém que deseja nessa noite. Aleluia. Então eu vou orar aqui nessa noite. Se não temos ninguém, eu vou orar nessa noite. Eu também quero orar por alguém que está conduzindo os seus sonhos à sepultura, sua esperança à sepultura, mas chegou aqui nesta noite e disse: pastor, eu quero que o dono da vida tome conta novamente dos meus projetos, dos meus sonhos. Eu quero que o dono da vida tome conta novamente da minha história. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós distribuímos currículo, às vezes nós escrevemos biografias, às vezes nós projetamos, mas nós esquecemos de consultar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Talvez você veio aqui nessa noite e você queira colocar Jesus nos teus sonhos, nos teus projetos, naquilo que é mais importante para você. Eu quero orar por você nessa noite. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero orar nesta noite pela tua igreja, Senhor. Eu quero orar por aquelas pessoas que chegaram aqui, Senhor, e talvez estão conduzindo os sonhos à sepultura, estão conduzindo a esperança à sepultura. Ó Deus, mais uma última atitude de fé, numa última atitude de coragem, numa última atitude, Senhor. Eles chegaram na tua casa. Eu não sei como eles encontraram esse endereço, essa igreja, Senhor. E eles entraram aqui, estão depositando a esperança, estão depositando os sonhos em Ti. Ressuscita esse sonho, ressuscita essa esperança. Ó Deus, assim como esta mulher carregava a esperança, o sonho, a sepultura, mas no momento em que ela encontra com Jesus, com o dono da vida, toda aquela situação adversa é mudada. Eu sei, Pai, que entrou pessoas aqui, ó Deus, no último suspiro, na última esperança, mas eu sei que Tu encontrou essa pessoa nessa noite. Então ressuscita esse sonho, ressuscita